Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre materiais alternativos para a sala de aula, eu vou falar sobre o ensinamento através das brincadeiras e jogos. Sejam bem-vindos! Atualmente, a educação, seja ela formal ou informal, ela procura promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Isso significa, gente, que tanto a escola como a família precisam atentar para todos os aspectos do desenvolvimento, ou seja, cognitivo, emocional, social, intelectual, físico, porque se algum deles não estiver funcionando bem, interfere em todos os outros e, consequentemente, interfere no aprendizado, né? As brincadeiras e jogos, elas têm uma função muito importante no desenvolvimento humano, né? Nós carregamos esse encanto, esse interesse por brincadeiras ou jogos durante toda a nossa vida. Agora, isso é muito mais forte na infância. A plasticidade cerebral na infância ela é muito grande e também muito importante para o desenvolvimento da criança, né? É fundamental que o meio em que a criança esteja ofereça estímulos suficientes para o desenvolvimento intelectual e cognitivo, ofereça afeto, acolhimento, cuidados com a saúde física, com a segurança, para que todos aqueles aspectos, né, de desenvolvimento sejam preservados. Para entender o que é necessário para a criança se desenvolver neurológica e cognitivamente, a gente vai conhecer hoje na nossa aula a teoria de desenvolvimento cognitivo do biólogo suíço Jean Piaget, que é, se não a mais importante, uma das mais importantes teorias usadas na educação infantil quando a gente vai escolher o material para o aspecto físico, para o aspecto intelectual, para o aspecto cognitivo, né? Eles vão trazer ali o que é necessário para cada faixa etária. Por quê? Porque o nosso aspecto cognitivo ele tem um grau de maturação. Então, às vezes, não adianta apresentar para a criança algo que ela não tem maturação cognitiva ainda para aprender. Isso que a gente vai ver hoje, quais brincadeiras e jogos têm uma função educativa para cada um desses estágios de desenvolvimento. Então, quais são os estágios de desenvolvimento cognitivo da criança, segundo Jean Piaget? O primeiro estágio, que vai de 0 a 2 anos, é o período sensório-motor. É preciso dizer aqui, gente, que essa questão da idade, ela é fluida, tá? Porque a criança estudada, investigada por Jean Piaget é diferente da criança que nós temos hoje. Hoje a criança recebe muito mais estímulos, né? E segundo a própria teoria de Piaget, o estímulo é suficiente para desenvolver mais rápido essas operações mentais. Então, algumas crianças elas passam por esses estágios de uma forma mais rápida. O que não acontece é pular estágios de desenvolvimento, tá? Eles são integrantes uns dos outros, eles são sequenciais, então mais rápido ou menos rápido a criança vai passar por todos eles. Pode acontecer também da criança passar rápido por um estágio e estacionar um pouco mais no outro, ou seja, não é um número exato. O período sensório-motor, por exemplo, a gente observa que ele funciona de 0, né, desde que a criança nasce, até a aquisição da linguagem, das primeiras palavras, e aí ela começa a passar para o pré-operacional. Outra coisa, a mudança de estágio também não é uma mudança brusca, né? Não é assim, fez aniversário de 2 anos, no dia seguinte já está no pré-operacional. Não é assim que acontece, é uma mudança gradual. Então, muitas vezes ela vai até lá para o estágio operacional e tem ainda resquícios do sensório motor. Inclusive, nós carregamos, às vezes, para o resto da vida, algumas características dos nossos primeiros estágios de desenvolvimento. Dito isso, né? O sensório motor é uma fase do exercício de reflexos. Nos 3 primeiros meses, por exemplo, a criança só exercita os reflexos, né? Ela mama, ela defeca, ela urina, ela chora, que é a maneira que ela tem para comunicar ao mundo as sensações dela. Então, as atividades são sensoriais. Os primeiros contatos com o meio, eles acontecem, né? Também com seus indivíduos e seus objetos. A criança, aos poucos, ela vai ampliando a visão, a audição, ela vai desenvolvendo o paladar, o tato. Isso faz com que ela interaja cada vez mais com objetos, com o ambiente em que ela está e com as pessoas. A criança, ela desenvolve uma linguagem, mesmo essa linguagem não sendo a língua que ela vai falar, né? Ela tem formas de se comunicar, ela aponta, ela faz gestos, né?
ela faz aqueles balbucios. Isso o Piaget chamou de linguagem egocêntrica, porque é centrada no próprio eu e nas necessidades da criança, tá? Não é aquela linguagem ainda que a linguagem, a principal função dela é a interação social e a comunicação, né? Mas ainda não é esse tipo de linguagem que a criança quer. Ela quer que sejam atendidas as suas necessidades. O período pré-operacional, que começa quando a criança já interage mais com o meio, já começa a se socializar mais, porque ela já fala, ela já está adquirindo a língua dos pais, né? No nosso caso, a língua portuguesa. Ela já procura interagir, se comunicar através da língua portuguesa. A interação com outras crianças da idade dela é maior, inclusive elas desenvolvem uma cumplicidade e às vezes até a própria linguagem. É muito engraçadinho às vezes você observar bebezinhos de 1 ano e meio, 2 anos conversando entre si. E a gente não entende nada, mas eles aparentemente estão se entendendo, né? Porque eles desenvolvem ali uma interação própria. Por isso que é importante, gente, a criança se socializar, tá? Por isso que é importante ela ir para a escolinha. A escolinha não é só para aprender conteúdos intelectuais, né? Essa interação com crianças da mesma idade, eu sempre digo, criança tem que ficar com criança, tá? Criança tem que interagir com a criança. Antigamente, as famílias tinham mais filhos, então as crianças interagiam mais com crianças de todas as idades, inclusive da idade delas. Hoje, como as famílias têm menos filhos, né, é importante que a criança vá para uma creche, para uma escolinha, para poder interagir com os pares. Então, nesse período pré-operacional, é um período importante para desenvolver a imaginação, o jogo do faz de conta. O Piaget chamou isso de jogo simbólico, que é você fingir ser outra coisa, é você fingir ser um objeto, fingir ser um personagem. A criança fica muito curiosa, ela quer explicações para tudo, ela imita todo mundo, então é preciso tomar muito cuidado com o que se faz e o que se fala perto da criança. Ela faz as próprias regras, ela tem uma dificuldade muito grande de entender o sentido da regra, mas é nesse período que nós precisamos colocar os limites para a criança. Por quê? Porque ela já começa a se socializar, é importante que ela entenda que o direito dela termina onde começa o direito dos outros. Então, é muito importante que os pais coloquem regras, coloquem limites, mesmo que a criança ainda não entenda o sentido completo disso, tá? A idade escolar, que é o período pré-operacional concreto, hoje a criança entra com 6 anos no ensino fundamental e muitas já estão no período operacional concreto, porque, como eu digo, elas às vezes avançam mais rapidamente, né? É um período das operações mentais concretas, a criança consegue aprender a lógica, conceitos de número, de tempo, de reversibilidade. Então, aquelas explicações sobre dia, noite, distâncias, sabe? Ela já consegue entender, só que ela é muito concreta, ela precisa ver para crer, né? Ela consegue entender as regras, ela tem mais apreço pela coletividade, né? Ela precisa de atividades empíricas para entender a realidade, ou seja, ela precisa praticar. Então, nesse momento, a gente amplia as regras, a gente amplia os limites, a gente já pode explicar para a criança o porquê das regras, o porquê dos limites, mas ela precisa praticar para poder entender, porque ela está nessa fase das operações concretas. E é justamente a fase em que a criança é alfabetizada. Então, na hora de selecionar aqueles materiais de alfabetização, a gente precisa, igual eu já falei nas outras aulas, no alfabeto móvel, dos números móveis, de jogos, de brincadeiras, porque para a criança praticar, né, ter essa experiência empírica, e também para ela conseguir entender, porque ela precisa do concreto, ela precisa do visual, do palpável. A partir dos 12 anos ou mais, né, alguns demoram mais para entrar, tem a fase operacional formal, que é quando o nosso cérebro desenvolve o seu potencial abstrato, operações mais complexas de pensamento, né? É o início do pensamento lógico dedutivo. O adolescente, porque a partir de 12 anos já é adolescente, né? Começa a entender e criar pensamentos formais, abstratos, teorias mais complexas. Por isso que eles se interessam muitas vezes por teorias filosóficas, científicas, por mundos de fantasia mais complexos. Então, eles vão querer ler O Senhor dos Anéis, o Harry Potter, eles vão, ou parecidos, né, histórias parecidas,
porque o pensamento deles fica mais apurado, mais evoluído, né, vamos dizer assim, e ele precisa exercitar. Para quem quiser se aprofundar mais na psicologia do desenvolvimento cognitivo da criança, tem esse livro da Agnès Bly e do Patrick Lemaire, que eles explicam essa teoria, porque tem a teoria, você pode buscar no próprio livro do Piaget, mas o Piaget, por ele não ser um professor, ele era um biólogo, um cientista, muitas pessoas acham que ele não é muito didático na hora de escrever, e de fato essa não era a intenção dele não era ser um pedagogo, ele era um cientista, né? E aí, às vezes, alguns livros explicam melhor, né, mais didaticamente, assim, a teoria dele. E esse eu acho que é um deles, né? Então, aí você vê um bebezinho e os aspectos envolvidos no desenvolvimento desse bebezinho, né? A inteligência, a cognição, o desenvolvimento motor e os sentidos. Então, eu acho esse livro bastante didático, né? Ele não é muito fácil de achar e também não é muito barato. Só que vale o investimento, porque você não encontra isso facilmente na internet e não encontra isso facilmente em outros livros. E é um livro que você usa o resto da vida. Eu, por exemplo, uso até hoje quando eu tenho alguma dúvida a respeito do desenvolvimento da criança. Além do aspecto cognitivo, a criança também precisa do desenvolvimento psicomotor, né? Um dos fatores mais importantes, inclusive, do desenvolvimento infantil é o psicomotor. A psicomotricidade, ela envolve aquisições cognitivas, afetivas, orgânicas, é sustentada pelo movimento, pelo intelecto e pelo afeto. Esses três têm que estar interligados. Então, a criança ela precisa ter estímulos nos três aspectos para se desenvolver de forma saudável. As atividades escolares que envolvem a psicomotricidade vão proporcionar à criança a expansão dos movimentos espontâneos, a construção da personalidade e uma noção realista do corpo. Então, é uma área que, desde a educação infantil, vai explorar o movimento, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa. Além dessas contribuições, a psicomotricidade vai ajudar a criança a desenvolver a comunicação através da linguagem corporal e verbal, o que vai expandir as possibilidades de interação social e com os objetos do ambiente, de expressão dos sentimentos e pensamentos e de troca de experiências afetivas e cognitivas. Na educação infantil, tem várias atividades psicomotoras, isso vai ser levado principalmente através do componente curricular da arte ao longo do ensino fundamental, né? Para que a criança desenvolva a imaginação e também o movimento psicomotor, a escola precisa oferecer brinquedos adequados para cada faixa etária, e esses brinquedos precisam ser seguros, tá? Isso é muito importante, também criativos, porque, como eu disse, tem 3 aspectos envolvidos ali. Para os bebês com menos de 1 ano, que ainda não vai na escola, os brinquedos precisam trabalhar os 5 sentidos, porque, como eu falei, no período sensório-motor, né, a criança exercita muitos sentidos, então precisa ter muita cor, sons variados, tamanhos diferentes. Já já a gente vai ver a foto de um desses brinquedos. Destacam-se os brinquedos de encaixe, aqueles que reproduzem sons do ambiente, chocalhos, móveis, sons de animais, eles gostam muito, inclusive começam a imitar depois, isso ajuda no desenvolvimento da articulação vocal aqui, né? E vai favorecer bastante a linguagem. Sempre Olá, em peço tamanho... desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site.
sempre em tamanho grande, com peças maiores, para o bebê não engolir, porque tem aquela fase do nascimento da dentição que eles colocam tudo na boca. Então, é preciso observar muito isso quando você está escolhendo brinquedo para crianças de 0 a 1 ano e meio. Então, agora vamos falar dos brinquedos por faixa etária, brinquedos e jogos, né? Os brinquedos, muitas vezes, eles não parecem educativos, porque às vezes a gente tem uma noção tradicional do que é educar, né? Falar, não tem letra, não tem número, não é educativo, e não é verdade. Como eu disse, para cada fase de desenvolvimento, a criança precisa desenvolver mais ou menos alguns aspectos, né? Para os bebês, é importante exercitar a preensão dos objetos, ou seja, ele agarrar os objetos para desenvolver coordenação motora, né? Então, você coloca a criança sentada, espalha os objetos para que ela se esforce para agarrar. E é importante estimular a criança a arremessar. Elas gostam, né, de tacar os objetos, só que o que acontece? O adulto vai lá e pega e traz de volta para ela. Isso não é bom, tá? Para ela desenvolver a psicomotricidade, ela precisa ir lá procurar, porque aí vários sentidos estão sendo usados e vários grupos musculares também, tá? Use brinquedos que a criança goste, que sejam coloridos, que emitam sons. Assim, ela exercita a concentração, a atenção, a audição e a visão, tá? Bebês maiores de 1 ano, eles já podem ter contato com livros, e tem muitos livros de alto relevo, né? Aquele que você abre e vira um castelo, aqueles com texturas, com figuras, né? Nós temos também bonecos, bonecas grandes, ursos, pelúcias, tudo antialérgico, lógico, né? Que podem ser usados ali. Geralmente, é bom colocar a criança num cercadinho antes dela andar, né? Quando ela está sentando e engatinhando, para ela interagindo com esses objetos e com texturas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na foto, os quadradinhos. Vocês podem observar que tem números também, mas também tem outros relevos de animais. É importante que a criança passe o dedinho ali para desenvolver o tato e para desenvolver a coordenação motora fina. Por quê? Porque esse movimento de pegar com a pontinha dos dedos vai ajudar ela a exercitar o movimento de pinça, que vai ser importante para ela segurar o lápis depois, tá? Então, brinquedos de montar com blocos maiores, quebra-cabeças com peças grandes, né? Instrumentos musicais, eu sei que faz um barulhão danado, mas aí, né, não precisa deixar o tempo todo, né? E também tem que ser adaptado para a idade, porque não pode ferir a audição da criança, tá? Os brinquedos, gente, geralmente eles vêm com uma classificação indicativa na caixa, então é importante ver essa classificação. Com essa idade, mais ou menos 1 ano, a criança começa a se apoiar para levantar e começa a andar. Precisa deixar, porque ela vai exercitar os braços e as pernas. Por isso, eu não aconselho o uso de andador, tá? O andador vai trabalhar só a parte de baixo, não vai trabalhar a parte de cima, isso não é bom. Então, as atividades, elas ficam até mais ou menos 2 anos, no período sensório-motor, nesse desenvolvimento dos grupos musculares maiores, né? E também dos menores, como eu falei, da ponta dos dedinhos ali. Quanto a andar, as crianças começam a andar em ritmos diferentes, né? Nessa idade, algumas podem estar bem ativas e outras ainda no apoio. Por isso, a atividade pode ser feita com a criança engatinhando, se apoiando ou andando. Não precisa se preocupar em relação a isso. É bom incentivar a criança a se movimentar. Tem alguns bebês que são mais paradões, né? Mas é interessante e é importante que a criança tenha a iniciativa de se movimentar e não a gente forçar ela. É por isso que é importante colocar objetos de interesse da criança perto dela, tá? Aí, por exemplo, na educação infantil, o professor vai criar um circuito de corrida, incentivando com gestos e palavras, a criança a percorrer esse circuito. Então, vai colocar ali um objeto que ela gosta lá no finalzinho, assim, do percurso e vai, vamos pegar. Olha, eu já vi até corrida de bebês engatinhando, né? E assim, além de ser muito engraçadinho, é interessante. Mas o ideal é colocar somente uma criança por vez e ficar torcendo, porque não é uma competição, né, gente?
O circuito deve ser em um piso confortável, isso é muito importante, que não tenha objetos perto para crianças, de repente você se distrai, ela sai do percurso e pega, tá? Precisa ser bem demarcado, precisa ser seguro o caminho que a criança vai percorrer e, lógico, não pode ser gelado, né? É preciso colocar apoio para a criança poder se levantar, esse apoio precisa ser seguro também, né? E você precisa incentivar isso, para ela firmar as perninhas. E as crianças maiores, né? Conforme a criança entra no período pré-operacional, que é um período longo, né? Um período que vai ali, geralmente de 2 até 6 ou 7 anos, elas precisam de brinquedos que estimulem a imaginação, com lúdico, com fantasias, com acessórios de super-heróis, personagens infantis, brinquedos que simulem situações do cotidiano, como mercadinho, banco, a própria escola, né? Pode fazer uma aulinha, né? Eu gostava muito de brincar de escolinha quando eu era pequena. Trânsito, cozinhas, postos de gasolina, casinhas. Também pode-se usar jogos de memória, de cálculo simples, de formar palavras, entre outros que sejam didáticos e divertidos. Lembrando que não é para alfabetizar, é só para a criança ter aquele primeiro contato com letras e números, tá? Nessa fase é muito importante deixar a criança livre para fantasiar, para escolher seus próprios personagens, suas próprias preferências, tá? Porque ela precisa, como eu disse, é o período em que se exercita o jogo simbólico, né? Ela precisa. Mas por que é tão importante a criança usar a imaginação? O uso dessa imaginação, gente, ele, vamos dizer assim, entre aspas, força o cérebro da criança a desenvolver operações mentais mais complexas, tá? É muito importante para a mente dela esse exercício. As crianças dessa idade, como eu já disse, precisam começar a conhecer regras e limites, né? Uma forma divertida de ensinar isso é cantando, né? Então, o professor, ele pode trazer canções, existem muitas disponíveis na internet, uma infinidade. Não precisa ser um bom cantor, você vai cantar junto com a criança, né? E essas canções dizem o que pode, o que não pode fazer, né? Na sala de aula, não pode morder o coleguinha, né? Não pode bater. Essas pequenas coisas que é normal para a idade, mas que a gente já tem que aprender a corrigir esses pequenos atos, tá? E também cuidados pessoais, porque é muito importante a criança já começar a ter autonomia sobre o próprio corpo, né? Um vídeo que eu sempre gostei desde pequena e que eu uso até hoje com as crianças é o do Castelo Rá-Tim-Bum, que tem o link aí, né? Do ratinho tomando banho, né? Então, é divertido ele cantando lá e vai ensinando a criança a tomar banho sozinha, tá? Faça uma roda com as crianças em um lugar divertido e cante para elas, de preferência ao ar livre, né? A partir dos 4 anos de idade, a criança já está obrigatoriamente matriculada na pré-escola e o professor pode começar a inserir atividades mais conceituais, vai preparando ela para a alfabetização, vai colocando ela em contato com as letras. Tem ABC das frutas, que é uma brincadeira interativa e educativa. O professor apresenta as letras do alfabeto, e em cada letra as crianças devem falar as frutas que começam com aquela letra. Mas elas não são alfabetizadas, tá? Mas elas entendem que A é de abacaxi, né? Então é muito fácil brincar disso e elas já vão tendo uma noção. Não avalie, não cobre, não faça pressão sobre a criança, tá? Ainda é uma brincadeira. É uma brincadeira didática? Mas ainda é uma brincadeira, tá? A amarelinha é uma que faz sucesso também, ela mexe com números, mexe com a coordenação motora, né? Então, é um jogo gostoso de brincar, né? Com 5, 6 anos, as crianças já podem participar dos jogos de regras. Por quê? O que acontece antes dos 5 ou 6 anos? Ela geralmente é café com leite. Quer dizer o quê? Como ela não entende bem as regras, as outras crianças mais velhas deixam brincar, mas não vale muita coisa. Agora, com 5 e 6 anos, ela já consegue entender as regras do jogo, tá? Isso exercita o aspecto social, né, de coletividade, o neurológico, porque ela vai raciocinar, e o motor. E nessa idade, a criança começa a desenvolver autonomia em relação aos aspectos pessoais. Ela vai querer escolher a própria roupa, a alimentação, a higiene.
É importante dar liberdade para a criança. A gente não pode forçar a criança a comer uma coisa que ela não quer, tá? Se ela realmente não gosta, é importante fazer ela experimentar. Mas se ela realmente não gosta, nós temos paladares diferentes, né, gente? Agora é importante zelar por uma boa alimentação da criança. A criança que não conhece, nunca comeu um biscoito recheado, ela não vai ter vontade, né? Então, desde pequeno, é importante ter uma boa educação alimentar. Ó, uma outra atividade que as crianças gostam é o boliche adaptado, que você faz com garrafas PETs, né? Você enche essas garrafas de pedra, bem pesadas, ou então de água, tá? E aí você faz uma bola ou pega uma bola qualquer e eles tentam derrubar essas garrafas. Elas já desenvolvem conceito de número além da coordenação motora. E por fim, gente, no período operacional concreto, que é quando a criança já está no ensino fundamental, eu já falei da importância das atividades serem concretas, serem empíricas, né? A criança precisa viver a experiência, ela precisa participar. E em uma outra aula, eu já falei da alfabetização e do letramento em relação ao alfabeto, né? Que a criança precisa ter contextualizada a aula, né? E nessa fase, os jogos e as brincadeiras, eles se focam muito nessa questão prática, nessa questão visual, nessa questão empírica. E aí, os jogos, eles tomam um lugar maior na vida da criança do que as brincadeiras em si, né? Porque as brincadeiras é aquelas que se repetem mesmo, né? Amarelinha, pega-pega. Os jogos, eles tomam um lugar maior na escola, principalmente nas aulas. E aqui eu vou falar um pouco dos jogos matemáticos, porque os jogos matemáticos, além de eles serem divertidos, eles também são didáticos, principalmente nesse período, né, em que a criança está sendo alfabetizada. Ele apresenta situações de desafio, problematizações, né? Então, a criança ela vai exercitar ali a concentração, o raciocínio. É muito importante porque as crianças hoje se dispersam muito fácil, né? Então, com esses jogos assim analógicos, vamos dizer assim, eles desenvolvem competências e habilidades verbais, cognitivas, físicas. Eu trouxe alguns exemplos de jogos, né, que são usados na escola e você pode fazer esses jogos também, né? Não é difícil. O Matix, que é um jogo de tabuleiro que vocês veem aí, tem um vídeo que ensina como jogar esse jogo e também dá para fazer na escola, tá? O jogo de palitos, que é super fácil, né, de você fazer, você constrói formas geométricas, você segue algumas regras com palitos, que geralmente é baratinho, fácil de comprar. Nós temos o Tangram, né, que é a segunda imagem, a imagem do meio aí, que tem 7 peças disponíveis, o jogador deve formar um quadrado. Parece fácil, mas não é. E é assim, é um desafio. As crianças ficam um tempão ali, porque se sentem desafiadas, né, até a gente. E é um jogo muito interessante para desenvolver o aspecto cognitivo também. Tem o jogo dos hexágonos, que é a terceira imagem, onde o jogador deve unir os hexágonos de acordo com as numerações. É difícil e é divertido também. Então, esses jogos desafiam a mente da criança, desafiam a nossa mente também, né? Porque às vezes a gente, como professor, também fica entretido ali naquele desafio do aluno. Então, são dicas interessantes. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!